Glória a Deus. E Jesus, depois da festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E lá, né, Jesus, ele estava ali, em um lugar. Ele estava próximo, porque as portas de Jerusalém, ela tem nome. E ele estava localizado na Porta das Ovelhas, onde havia um tanque chamado de Betesda, o qual havia 5 alpendres, quer dizer, aquelas coberturas, né? E o que acontece? No meio, né? Ali havia muitas pessoas. Haviam cegos, coxos, haviam, aleluias, mancos, pessoas com as mãos enriquecidas, todo tipo de enfermidade. Olhe como Deus, ele é fiel. O Senhor está me chamando a atenção agora, né? Para essa parte da palavra. E como foi que o Espírito Santo já começou a mover, denunciando um espírito de enfermidade. E Jesus é lindo, porque o que eu fui ministrada e para onde ele me levou agora, né? Para onde ele me levou, para esse lugar que havia muitas pessoas enfermas. Eu quero te dizer que Jesus, ele sabe qual é a sua enfermidade. Jesus, ele sabe quem você é. Ele sabe da sua necessidade. Muitos estavam ali, muitas pessoas, mancos, quer dizer, pessoas, cada um, né? Hoje, trazendo para o dia de hoje, pessoas com problema de deficiência física, pessoas com problema de deficiência mental, pessoas com problemas espirituais, pessoas com câncer, pessoa com lúpus, pessoas com todo tipo de doença, doença degenerativa, pessoa com diabetes e por aí diante, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, ali havia uma multidão de pessoas que estavam enfermas naquele tanque, porque ali se dizia que quando as águas se moviam, o primeiro que se lançasse aquelas águas seria curado. Mas ali, Jesus encontra um homem, onde estava toda aquela movimentação. E Jesus encontra esse homem, que já havia muito tempo que estava ali naquele lugar. A palavra que descreve no Evangelho de João, que eram 38 anos. Uma vida, imagine. Se nós não conseguimos aguentar por tanta ansiedade, oramos e queremos imediatamente que Jesus venha, confundimos fé, confiança com passe de mágica. Já ouviu isso? Nós oramos e queremos que o Senhor faça imediatamente. Deus, ele sabe qual é a minha e a sua necessidade, e ele sabe como fazer. E muitas vezes nós fazemos orações querendo ensinar ao Senhor como ele trabalha. É por isso que o Pai Nosso, a oração, né, que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ele deixou, para que a gente tivesse um modelo de oração, para que nós aprendêssemos como falar com o Pai, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso vai dizer que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Quantas coisas têm acontecido em nossas vidas e ao entorno e a gente não compreende. Queremos que seja feita a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é que é perfeita. Porque pense, ele nos criou. A palavra de Deus ela é atemporal, ela não tem um tempo de validade. No momento que nós estamos aqui, o Senhor, ele nos vê no passado, no presente e no futuro. Olha que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, uma experiência do déjà vu, né? Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tive essa experiência. A minha vida passou por segundos. Tudo aquilo que havia, aleluia, Jesus, acontecido na minha vida passou por segundos, como se fosse um filme. E as telas se abriam em cada fase da minha vida. Da infância, da adolescência, da fase adulta. E passou
em frações de segundo, e eu tive uma grande experiência com o Senhor. E eu me lembro que, quando eu fui declarar publicamente que o batismo é você declarar, aleluias, publicamente, que você escolhe o Senhor, aleluias, e que a sua vida pertence a Ele. Muitas pessoas dizem assim, eita Jesus, eita glória a Deus, Jesus está movendo as águas, aleluia Jesus. E aí, muitos dizem assim, eu já tenho o Senhor, já entreguei minha vida ao Senhor, mas não quer declarar publicamente que é do Senhor e que escolhe o Senhor. É uma ordenância, está na Bíblia, que nós devemos morrer para a nossa carne, sepultar o velho homem, morrer para esse mundo, para ter uma nova vida no Senhor. E por que o Senhor pede que a gente declare publicamente? Já parou para pensar que tudo que foi feito com a palavra? É o mundo espiritual. E o mundo espiritual recebe um comando através da palavra. Foi o que fizemos no início. Nós oramos, entramos em batalha espiritual e declaramos, aleluias, a falência de todo espírito de enfermidade, de todo espírito de morte, glória a Deus, através da palavra, a palavra de Deus, através da autoridade do nome de Jesus. Todas as nações se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória a Deus. Aquele homem estava ali, à beira daquele tanque, vendo a sua vida passar, vendo pessoas. Aquele homem era muito conhecido, eu creio que pessoas iam, mas aquele homem era um homem paralítico. Aquele homem se arrastava. Aquele homem não andava, aquele homem não saía do lugar, e ele ficava ali naquela posição inerte, se queixando. Mas eu fico pensando, quantas orações aquele homem não fez, mesmo não conhecendo Jesus, né? Todos falavam, mas era mais um rito religioso, aquelas pessoas reunidas ali. Hoje nós podemos chegarmos até o Pai através de Jesus, porque não existe, quantas pessoas, é uma bênção que as pessoas orem para nós, orem por nós, mas Jesus quer ouvir a sua voz, Ele quer você ouvir você dizer, Pai, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo, Pai, eu te amo, Pai, muito obrigada, Pai, obrigada por o Senhor escolher uma pessoa, eu estou falando de mim, uma pessoa tão improvável, um ser humano tão miserável. Pai, obrigada por esse amor, por esse cuidado. Ele quer ouvir a sua voz. O pai quer ouvir a voz do filho. Eu penso por mim, né? Quando eu chamo meu filho, adolescente é uma situação, e ele não responde. Ele está próximo, ele está ouvindo eu falar, mas ele não responde. E aí eu vou até onde ele se encontra, para saber e pergunto, menino, por que você não me respondeu? Porque o pai quer ouvir a voz do filho respondendo em nome de Jesus. E o Senhor, ele quer ouvir a sua voz. Você falando com o pai, você abrindo seu coração e dizendo, pai, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu sei que o Senhor é Deus, que foi o Senhor quem me criou, mas, pai, me faz viver uma experiência profunda com o Senhor. Aquele homem precisava viver uma experiência profunda, e olha só como Deus se moveu. O próprio filho foi até aquele lugar, aquele tanque, onde tinha várias pessoas naquele lugar, e Jesus direcionou aquele homem. E ali Jesus tem um diálogo com aquele homem, e Jesus, vendo olha a posição que aquele homem estava deitado, e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, disse-lhe, que queres ficação? É uma pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Você quer ficação?
Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Você quer ser curado desse trauma? Não sei qual foi a época da sua vida, minha infância. Gente, Jesus já me criou de muitos traumas, muitas situações. Coisas que, se eu relatar, né, em algumas situações, algumas ministrações, eu já dei vários testemunhos. Hoje mesmo eu estava pensando como você chegar só o Espírito Santo para trazer essa cura, trazer essa libertação em uma pessoa que te feriu, que deveria te proteger, te feriu, te magoou, te deixou exposta. E você perdoar e parece que aquilo que não existiu, né? Que não é que não existiu, é você saber que existiu uma ferida, mas que ela foi cicatrizada. E o Senhor está perguntando hoje, para mim e para você, queres ficar são? Queres ficar são por um abandono? Por uma pessoa que deveria cuidar de você e te deixou? Você quer ficar são desse sentimento? O Senhor disse, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. E prossigamos para o alvo, que é Jesus Cristo. O Senhor me traz à memória uma pessoa. Eu não sei da sua intimidade, mas o Senhor me traz agora uma pessoa que está aí, que sofre porque foi abandonada. Que hoje o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Jesus está perguntando: você quer ficar sã dessa situação? Você quer pegar esse sentimento que te feriu e colocar nas minhas mãos? Você quer entregar a sua vida, aleluias, para mim, para que eu possa para que eu possa cuidar de você, para que eu possa organizar e trazer uma grande restituição na sua vida? Você quer ficar sã? Você quer ficar sã de uma enfermidade que já foi decretada pela boca do homem, que não tem mais cura, que é uma doença miserável, degenerativa, que não tem mais jeito? Você quer ficar sã? Você quer ficar sã para que você possa derramar essa cura na vida dos seus familiares, de pessoas que são literalmente perturbadas de mente, de espírito, de alma? Você quer saber receber essa cura para derramar na vida de outras pessoas? De pessoas que estão encarceradas no álcool, na droga, na prostituição, na lascívia, na pornografia? Você quer ficar sã para ser um instrumento de cura na vida dessas pessoas? Oh, glória a Deus! E o Senhor, eu estava falando, né? Quando eu declarei, eu fui batizada lá no Porto da Barra, em um lugar de onde a prostituição, o álcool, a droga, ali é muito forte. Há muitas consagrações naquele lugar. E a igreja, onde eu fui alcançada pela misericórdia do Senhor, era situada naquele lugar. Estratégica de Deus para alcançar aquelas vidas. E eu cheguei naquela igreja ali no Porto da Barra. E quando eu entrei nas águas, foi nessa época de inverno. Quando eu entrei, o mar ali no Porto da Barra, que não tem onda, é aquela calmaria. Gente, é inédito. Levantou-se uma onda tamanha, era uma onda por trás de outra onda. E as pessoas que estavam comigo, que faziam parte do Ministério do Batismo, era um casal, eles me seguravam, um numa mão e outro numa mão. E aí a água nos pegou e a gente foi lançado para longe. O mar nos puxou e depois nos jogou ali naquele muro do Porto da Barra. E eu caí ali, era roupa de batismo para cima, o cabelo cheio de areia. Quando a gente olhava, e eles se levantavam de novo, e nós vamos. E a gente entrava no mar de novo. E aí, novamente, a onda empurrava e me lançava longe com as pessoas. E pela terceira vez, eles seguraram. E eles disseram comigo: não importa o que aconteça, não solte as nossas mãos, porque nós vamos entrar novamente. Porque Satanás, ele já perdeu a sua vida. E nós entramos. Aleluia. E quando nós entramos, que eu fui batizada, gente, foi incrível.
como se Jesus dissesse assim: aquieta-te, acalma-te. E eu declarei que a minha vida pertencia ao Senhor. E automaticamente, instantaneamente, as águas ficaram mansas, como elas são no Porto da Barra. E as águas ficaram ali paradas. E ali, quando a gente foi olhar um para o outro, eu estava com o cabelo cheio de areia, embolado, a roupa, e eu estava ali sorrindo à toa, porque eu senti o Senhor me visitar. Eu não tomei um banho, aleluias. Eu fui batizada. Eu ali declarei publicamente que a minha vida pertencia ao Senhor. E veja o que Deus agora está falando comigo. Aleluias. Que aquele tanque onde aquele homem estava era para que a carne daquele homem fosse mortificada. As pessoas se jogavam naquela água, né? Diziam que o anjo agitava a água e elas se jogavam, e o primeiro que se jogasse era curado. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que é necessário declarar publicamente, morrer para essa vida, para que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus pergunta para aquele homem: queres ficação? E aquele homem começa a murmurar, ele começa a dizer: olha a pergunta que Jesus fez àquele homem: queres ficação? E ele diz: ah, aqui é assim. Quando essas águas começam a se agitar, quando eu olho, já aconteceu, uma pessoa já se lançou na água, aqui eu fico, ninguém me ajuda. Eu não consigo sair, eu vejo as pessoas sendo curadas e eu estou aqui no mesmo lugar. E Jesus ficou ali observando aquele homem, até aquele homem, e ele estava ali falando. Eu começo a conjecturar que Jesus estava ouvindo aquele homem e ele falando, mas ele não respondia aquilo que Jesus havia perguntado. Era tão simples. Queres ficação? Quantos de nós estamos fazendo, né? Ouvidos de mercador, não entendendo aquilo que Jesus está nos perguntando. Ele está perguntando para você hoje: queres ficação? E você responde com outras coisas, você começa a dar desculpas. Sabe o que é desculpa? É se isentar da culpa, assumir uma responsabilidade e dizer: não, isso não aconteceu, porque eu não tomei uma atitude. Ele falava que ninguém levava ele, que ninguém ali ajudava ele. Ele ficava sempre esperando por outras pessoas. Quantos de nós precisamos resolver certas situações em nossas vidas e ficamos esperando por pessoas resolver e colocamos a culpa nessas pessoas? Não nos livramos dessa bagagem que vem nos acompanhando, trazendo dor, e ficamos nos arrastando. Esse homem já havia um tempão, 38 anos, eu não sei quanto tempo. Você tem carregado essa dor, essa culpa, essa enfermidade. Sentimentos que têm adoecido o seu corpo. Porque você quer ficar pegando isso, ó, e ninando, e guardando. Mas Jesus está perguntando hoje: queres ficação? E aquele homem fala. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só. E Jesus lhe disse, depois de ouvir toda aquela ladainha, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 situações. Jesus manda ele sair daquela posição que ele estava, porque a palavra vai começar a dizer que ele estava deitado. O Senhor diz: levanta-te. O Senhor disse: pega o teu leito, a dor, as mágoas, aquilo que você tem guardado, que tem causado essa enfermidade em você, e saia em movimento. Saia dessa situação de dor, de miséria. Você vai esperar passar mais ainda 38 anos, 40, 20, 10, eu não sei qual é o tempo que você tem ninado esse problema guardado.
O Senhor diz hoje, nessa noite, para mim e para você: levanta e anda, em nome de Jesus. A palavra, ela vai nos dizer que quando aquele homem ouviu esse comando, ele tomou uma atitude. Ele se levantou. Ele pegou o leito dele, ele obedeceu. Olha só, um processo. Levanta, toma o teu leito e anda. Um processo. E aí os fariseus, era sábado, ó, que berrante, porque os judeus não poderiam trabalhar, e eles ali usavam disso, que aquele homem que havia 38 anos naquela situação não podia ser curado, no sábado. E os fariseus vão até aquele homem e dizem: quem foi que te curou? Ele fala, o homem diz, perguntaram: quem é o homem que te disse? Toma teu leito e anda. E ele disse: o que fora curado. Aleluias. Não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. O lugar onde Jesus estava é um lugar onde tinha muita multidão. Ali no tanque de Betesda, homens, doentes, enfermos, todo tipo de pessoa. Mas, quando ele fala multidão, ele fala em tumulto, em confusão. Eu não sei qual é a confusão que tem te aprisionado ainda, qual é o ambiente que você está, onde a sua mente não consegue, onde você não consegue ser racional, porque o Senhor é razão. Ele ouviu um comando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. A palavra de Deus é uma palavra de ordem, é uma ordenância. O Senhor disse para ele: levanta, toma teu leito e anda. Ele deu uma ordem. Ele estava ali falando com aquela enfermidade, com aquela situação. Em nome de Jesus. E os fariseus disseram: quem foi que disse? E ele não sabia quem era. Porque aquele homem queria era ser curado. E quantos querem Jesus por causa de uma cura e não querem, aleluia, assumir um relacionamento? Aquele homem estava naquele tanque, num lugar onde ali ele recebeu a visitação de Jesus. E ele, em nome de Jesus, pôde ali declarar que ele havia sido curado. E a palavra segue, no versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Olha só, antes ele não conhecia Jesus. Somente depois, quando Jesus o encontrou no templo, aquele homem soube quem o havia curado. Olha só, primeiro, os fariseus perguntaram: não, quem me curou foi um homem que disse, né? Levanta, toma teu leite e anda. Só que aquele homem recebeu a cura. E ele sabia que ainda faltava mais algo. E ele foi até o templo. Isso já é em uma outra situação, porque Jesus estava ali seguindo o seu ministério. E ao ouvir Jesus ministrar naquele templo, ele conheceu Jesus. Aleluias. A palavra de Deus vai nos dizer, em primeiro lugar: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus está dizendo para mim e para você: nós precisamos confiar, é na palavra de Deus. João 11:40. É a palavra de Deus que não tem variação. Não duvide das promessas de Deus. Questionar a Deus. Jesus está dizendo: você quer ficação? Mas aqui não tem ninguém que me pegue, que me leve para lá. Foi isso que Jesus perguntou. Em segundo lugar, o poder de Deus vai operar na sua necessidade. Deus, ele sabe o que é necessário, o que é importante, o que é primordial em nossa vida, no momento que nós estamos vivendo. E ele diz: eu sou Deus, também de hoje e em diante. Eu sou e ninguém há de que possa fazer escapar das minhas mãos. Isaías 43:13. Aquele homem, mesmo ele dando desculpa, Jesus foi ao encontro dele e Jesus perguntou: queres ficação? E ele ali falando outras coisas, Jesus: ninguém pode escapar. E ali Jesus foi e arrancou aquele espírito de enfermidade, de miséria, de dor, de fracasso da vida daquele homem, em nome de Jesus.
E em terceiro lugar, a minha atitude vai gerar um milagre. A atitude daquele homem, quando Jesus disse, levanta, toma teu leito e anda. Ele tomou uma atitude. Nós temos que agir no natural para que o espiritual, ele venha, aleluias, refletir a nossa ação. O mundo espiritual, ele dá resposta daquilo que você faz. Se você ficar inerte, o mundo espiritual, ele não vai responder. Aleluias. A minha atitude vai gerar milagre. Eu estou debaixo da palavra de Deus. É uma ordenança. Levanta e anda, em nome de Jesus. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sair do lugar de dor, de miséria, e ir para o mundo espiritual, em nome de Jesus, para que a palavra ela venha se transformar e trazer à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que essa palavra de vida, hoje, ela está te alcançando. E eu quero denunciar nessa noite todo o espírito de enfermidade, todo o cativeiro, todas as prisões emocionais da sua infância, da sua fase de adolescência, da sua vida adulta, caia por terra em nome de Jesus. As dores, as prisões, eu não sei se foi com uma pessoa familiar, uma pessoa que deveria te proteger e causou muita dor com você. Que esse sentimento agora venha ser arrancado pelo poder de Deus. O Senhor está falando agora com essa situação. Saia em nome de Jesus, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Que seja quebrado toda a malignidade na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero que hoje você entenda como a palavra, como está escrito em João 11:40, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem disse isso foi o Senhor. Isaías 43:3. Agir no Senhor, ninguém impedirá. Receba essa palavra de cura, de libertação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenham uma noite